Glória a Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A todos os irmãos que aqui estão. A paz do Senhor Jesus também aos nossos irmãos que não puderam ouvir, mas que estão nos assistindo também pela live, em nome de Jesus. Que o poder de Deus possa cada dia ser multiplicado em cada coração, em cada mente, cada alma, em nome de Jesus. Que vamos fazer aquilo que lhe agrada todos os dias, né, irmão? Aquilo que agrada primeiramente, irmãos, a Deus, né? É amarmos como Ele nos amou, né? Porque Ele veio derramar do seu amor, né? Ele veio derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre a vida de cada um, daqueles que o temem, daqueles, né, que estavam perdidos, mas foram achados no nome do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? E Ele quer achar mais, Ele quer achar mais almas, né, irmãos? Nós vemos que para nós podemos vencer todas as contradições deste mundo e das coisas que neste mundo há, nós temos que obter o amor de Deus em nossas vidas, em nossos corações, para que nós não venhamos agir como eles agem, né? Como o mundo age, não é verdade? E assim, não agirmos naquela fala que, né, de dar a mesma moeda, né? De pagar com a mesma moeda, não é verdade? Porque a todo momento, na trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele esteve aqui neste mundo, né, irmãos, quiseram pegar Ele em falhas, quiseram pegar Ele em pecados, mas Jesus, ele foi santo em todas as coisas, né? Em tudo. Não puderam pegar Ele em nada, nem mesmo em uma vírgula, nem mesmo nenhuma fala dele, né? Ele foi impecável. Ele foi impecável. Ele é, né, irmãos? Ele foi enquanto esteve aqui e ainda continua sendo, né, impecável. Jesus, ele é, e assim como ele é, nós também temos que nos tornar, sermos como ele, né? Porque na trajetória de Cristo, irmãos, né, por que queriam pegar ele no erro? Para querer matar, porque é uma coisa que a lei, né, fazia. A única coisa que a lei fazia, né, era matar o homem. Se ele errasse, se ele pecasse, né? Quer dizer, amor? Tinha amor? Não, não tinha amor. E hoje, irmão, não é diferente. No mundo há amor. Irmãos, amor de Deus, não, né? Mas há um amor frajudo, que qualquer coisa que você fizer de errado, a pessoa aí fora, ela sofre as consequências. Você pode ver até mesmo nas redes sociais, né? Quando alguém faz alguma coisa de errado lá, né? Uma coisa estruncha, as pessoas já malham a pessoa, né? Esse daí tinha que ir para a cidade do pé junto. Ah, se fosse eu, aí já começa a falar um monte, né? Falar um monte. Esse daí tinha que morrer, né? E aí já começa a falar que, quer dizer, para o mundo não há perdão. Para o mundo não tem essa né, de compaixão. Não há compaixão no mundo. Não há. Quando nos ensinamentos, né, que nós demos aos nossos filhos, uma vez eu falei assim que nós pais temos que ensinar os nossos filhos, né, em que caminho eles devam andar. Por quê? Porque se o pai ele não ensina o seu filho, o mundo ensina, mas ensina do jeito dele. Ensina do jeito dele, né? Quer dizer, então, nós temos que cada dia mais estarmos alicerçados no amor de Deus, no amor de Cristo, mesmo mediante aflições, tribulações, perseguições, dificuldades, né? Para que nós não venhamos ser achados como tais, mundanos, né? Que muitas vezes há pessoas dentro de igrejas que são, pelo falar, pelo proceder, são
mundanas, né? Na concupiscência, muitas vezes também no linguajar, né? Na linguagem da pessoa, mas porém ela está lá, na igreja. Ela vai para a igreja, ela vai para o culto, ela vai, né? Participa de ceia. Mas não pode ser assim, né? Quer ver, ó? Uma passagem que eu estava lendo hoje, em Marcos capítulo 3, que me chamou a atenção, que Jesus ele veio para fazer o bem, mas o mundo estava pronto para fazer o mal, né? O mundo ele sempre está pronto, irmão, para fazer o bem? Não, fazer o mal. Porque tudo que há no mundo não é de bem, é de mal, né? As coisas que há no mundo são males. Se não fosse assim, o apóstolo não teria escrito: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, né? Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Então, para que o amor do Pai esteja em nós, nós não podemos amar o mundo, né? E nem podemos ser como ele também. Andar como ele, agir como ele, pensar como ele. Como ele quem? Como o mundo pensa. Temos que agir, andar, pensar, falar como Jesus, né? E não como o mundo, né, irmãos? E aqui, ó, no capítulo 3 de Marcos, fala assim, no versículo 1, e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Então, aqui foi a cura desse homem que tinha a mão mirrada, né, irmão? E a palavra fala que Jesus entrou aonde? Na sinagoga. Ele ia dentro da sinagoga deles, falar da sua palavra, dar o testemunho da verdade, a qual o Pai enviou Jesus para fazer, né? Então, ó, no 2 fala assim, ó, estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Quem é que estava observando? Observando quem? Jesus. Os fariseus, né, estavam observando Jesus. Por quê? Queriam pegar ele em alguma falha, algum erro para o acusarem. Para o acusarem. E não somente isso, irmão. Não somente isso. Eles queriam acusar Jesus não para que ele fosse preso, não para que ele, né, calasse sua boca, né, ou pagasse, né, algum dinheiro para poder sair, dessem algum prejuízo financeiro para Jesus. Não. Eles queriam pegar Jesus no erro para o acusarem e poderem matar Jesus. Quer dizer, era a única coisa que o mundo fazia. Por quê? A lei vigora no mundo. A lei vigora no mundo, né, irmãos? A lei está no mundo. Então, queria matar Jesus. Quer ver, ó? E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, Jesus, ele perguntou àqueles que estavam, né, na sinagoga: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Foi uma pergunta que ele fez para aqueles fariseus, porque todos eles queriam pegar Jesus errando, mas Jesus ele veio para amar. Aquele que ama não erra. Aquele que, né, que o amor está nele, ele no amor, ou seja, que está em Deus e Deus nele, ele não erra. Ele não erra, não tem como. Tanto que quando entregaram Jesus, foi por falsas testemunhas. Colocaram falsas testemunhas para o acusar, né? Jesus não tinha pecado. Embora ele veio na semelhança de pecador, mas ele não pecou. Ele venceu o pecado, ele venceu o mundo. Ele venceu as contradições deste mundo, as contradições dos fariseus, dos judeus, as contradições da lei. Ele venceu todas as coisas, né? Quer ver? Eu acho que em Mateus 12, há um pouquinho mais, explica um pouquinho melhor.
Mateus capítulo 12, no versículo 9. Diz assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles. Quer dizer, Jesus estava em um outro lugar, né? E chegou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha a mão mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Aqui já fala que eles interrogaram Jesus, né? Por quê? Porque na lei estava lá escrito lá, né, que no sábado ninguém podia trabalhar, né? Porque Deus, né, descansou no sétimo dia. Não é verdade? É assim que a lei fala. Só que Jesus, ele diz lá em João que o meu Pai trabalha até agora. Quer dizer, o Pai de Jesus nunca descansou. Você vê aí a diferença, né? Aquele Deus descansou no sétimo dia, mas o Pai de Jesus não descansou, ele trabalha até agora, né? Olha só. Interrogaram: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por, é por consequência, por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Quer dizer, Jesus curou. Jesus, ele veio fazer o bem ou o mal? O bem. Mas eles queriam fazer o mal. Quer dizer, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? Essa me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, ele veio fazer o bem, mas eles estavam prontos em fazer o mal. O mal. Assim como Jesus disse para eles, né? Ué, vocês tendo uma ovelha, vocês vão deixar a ovelha lá? Morrer na cova? Vai deixar? Porque esses animais, na antiguidade, eram animais valiosos, né? Valiosos. Ninguém deixaria. Ninguém ia deixar. Jesus, ele conhecia cada coração, cada pensamento, né? Ninguém iria deixar. Mas aqui nós vemos a contradição, irmão. A contradição que tem, né? Na lei, no mundo. E é dessas contradições que nós somos livres pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo em nossas vidas. Porque se nós não tivermos o amor de Jesus em nossas vidas, nós vamos cair na mesma letra, no mesmo jugo que eles têm aqui. Porque a pessoa se ela curar, ela é digna de morte. Imagine se ela pecar, cometer um pecadinho, né? De nada lá. Jesus, ele curou, ele fez o bem. E a palavra nos diz que nós temos que fazer o bem a todo tempo. Todo tempo. Ainda, irmãos, que venham te fazer mal, mas você que é filho do Altíssimo, que tem por ser a cada dia filho do Altíssimo reconhecido, né, como filho do Altíssimo, é fazer o bem. Não importa se vão te fazer mal. Não importa se falam mal de você, não importa se fizeram fofoquinha, né, se falaram coisas que não era verdadeira. Não importa. É nós abençoarmos, né, e olharmos para Jesus, que é Ele quem julga
justamente. É Ele quem julga justamente. Nós não somos juízes para julgarmos, né? Somos ninguém. Somos somente seus conservos. Né, irmão? Então, eles fizeram o quê? Conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Quer dizer, ele não somente curou aquele homem da mão mirrada, ele curou uma multidão, irmão. Curou uma multidão. Ele continuou fazendo o bem. Ele continuou fazendo o bem. Então, nós também temos que continuar fazendo o bem. Continuar amando, intercedendo uns pelos outros, pelas almas que ainda não conhecem a Deus, né? Por aqueles que não estão no aprisco, mas que para Deus convém agregar. Paulo, que foi escolhido como pregador, né, dos gentios, ele também padeceu muito, né? Padeceu muito, sofreu naufrágios, né? Levou pedradas, ficou à beira da morte, à beira do abismo. Mas ao levantar, ele nem sequer retrucou, nem sequer falou: oh, meu Deus, Senhor Jesus, o Senhor me escolheu, mas foi para isso? Você não vê Paulo falando isso, né? Não. Ele levantou e continuou fazendo o bem. Ou seja, pregando a sua palavra, porque o amor de Deus estava em sua vida. O amor de Deus estava em seu coração. Em seu coração. Né? E os outros apóstolos também. E todos aqueles que piamente desejaram, né, viver Cristo. Eu tenho certeza que padeceram. Padeceram dificuldades. Dificuldades, irmãos. Né? Quer ver? Paulo, ele diz em 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 11. Então, o único alívio, irmão, o único alívio que o cristão vai ter neste mundo é em Jesus. É em Jesus. É um alívio, porque a tribulação ela não vai acabar, irmão. Só vai acabar quando Jesus vier buscar os seus. Mas neste mundo, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, é tribulação em cima de tribulação. Mas nós não podemos nos desanimar. Não podemos desanimar. Temos que perseverar até o fim, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Eu não sei, irmão, o último dia, como muitos falam, nós vamos ver naquele último dia. Muitos falam assim, né? No último dia nós vamos ver. Mas o último dia, irmão, para cada um, é enquanto você não fecha os olhos. O último dia da pessoa é quando ela fechou o olho, aquele ali foi o último dia. Então, eu tenho que olhar para Jesus e fazer aquilo que Ele me pediu, aquilo que Ele me ensinou, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí? Eu estou de pé agora, e amanhã? Só Deus sabe. Né? Só Deus sabe. Nós não sabemos. Só Deus sabe de todas as coisas. Então, eu preciso fazer o bem todo momento. Eu preciso amar. Eu preciso, irmão, viver o amor de Cristo. E não se contradizer junto com o mundo. Porque quando ele vier, né, vai ter alguns que não provarão a morte, como a palavra diz. Né? Não provarão a morte. Se for um de nós, que nós venhamos ser achados lutando. Que nós venhamos ser achados perseverando, intercedendo, orando, né? E não se contradizendo. Se for um de nós que estamos aqui, nós venhamos ser achados sóbrios, atentos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas se não, nós temos que continuar a caminhada, né, olhando para Ele, porque o nosso último dia vai ser quando nós fecharmos os olhos.
Só aí então, quando ele vier, em nome de Jesus, nós ressuscitaremos, porque ele nos ressuscitará para a vida eterna, né? E nos dará aquilo que ele foi preparar há mais de 2000 anos atrás. Nos dará. Ele disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Esse barracão aqui vai ficar. Nós vamos receber de Cristo um novo corpo, incorruptível. Não mais esse corpo corruptível, que tem dor, né? Tem dor, cansaço, fadiga, né? Sono. Ixi, se você deixar, você dorme, que é uma beleza, né? Aí você pensa em acordar e aí vem mais sono. Não. Né? Ó, quantos aqui nas suas vidas já não dormiram tanto que acordaram com dor de cabeça, né? Então é tudo demais para esse corpo, não presta, né? Se você dorme de menos, é ruim. Se você dorme demais, também é ruim, né? Aqui, irmão, só Jesus mesmo. Olha só, em 2 Coríntios capítulo 11, no 20, fala assim, ó, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado, o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Eu em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos. Então tinha perigo para todo lado. Tinha perigo para todo lado. Mas o que fazia Paulo não desistir? O amor de Deus na sua vida. O amor de Cristo. A esperança da glória eterna que Jesus, né? Jesus proporcionou para todos nós. E ele bem sabia disso, porque ele creu e tomou posse firmemente. Quando eu prego assim e falo de Paulo para algumas pessoas, né, que não conhecem o evangelho, eu mostro como que ele era. Ele era ousado, intérprete, né? Quando era da lei. Encerrava os irmãos na prisão, dava votos contra eles, né? Então ele não tinha esse não. Então Jesus, ele olhou para ele e falou: "Epa, esse aí não vai ter medo não de falar da minha palavra, vai ser meu vaso, vai ser usado por mim." Foi bem assim, irmão. E assim foi. Jesus, ele tinha certeza, né? E assim foi, porque Paulo, ele era ousado, intérprete, corajoso. Ele não titubeava, ele ia mesmo.
Em muitos lugares onde outros irmãos não iriam, ele foi. Ele foi, né? Até para Roma. Até para Roma. Por quê? Porque o amor de Deus era manifesto em sua vida. Então, não importa, irmão, o que venhamos sofrer, o que venhamos passar, mas que sempre tenhamos em nós o amor de Deus, o amor da sua palavra, o amor do seu evangelho dentro de nós. Porque aí, irmão, nada vai poder conosco. Não porque somos capazes de alguma coisa de nós mesmos, não. Mas o Espírito Santo, ele opera. Ele opera e muitas vezes nós nem vemos. Várias vezes eu já vi até os cooperadores, o pastor pregar que, né, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele nos livra, irmão. Ele nos livra de ciladas, de trincheiras no mundo que nós não vemos. Nós não vemos, mas ele sempre está trabalhando para nos livrar do ódio, do rancor, dos ressentimentos, das contradições deste mundo, né? Ele sempre está trabalhando e nós não vemos. Quem dorme é a gente, né? Quem descansa somos nós. Mas o Espírito Santo, ele não descansa. Ele não descansa, irmão. Ele está cuidando de nós a todo momento. Então aqui Paulo ele fala que ele vivia em perigo. Você acha que você não está em perigo? Você também vive em perigo. Você também, irmão. Vive em perigo. Só que Deus, ele te livra de todos os perigos. Por isso toda honra e toda glória seja dada a ele, né? Ó, e até de todos os perigos que ele disse aqui, ó, até de falsos irmãos. Até de falsos irmãos. Graças a Deus que aqui nós não temos isso, né, irmãos? Em nome de Jesus. Não temos falsos irmãos, né? Mas lá ele tinha falsos irmãos. Lá ele tinha, naquela época, né, irmãos? Olha só. Em trabalhos e fadiga e vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, assim, o que ele quis dizer aqui? Que ele também tinha suas fraquezas, ele também tinha os seus, né, como a gente fala, pós e contra, né, irmãos? Mas uma coisa que ele não deixou foi de amar a palavra. Uma coisa que ele não deixou foi de pregar o evangelho. Uma coisa que ele não deixou, irmão, foi o amor de Deus. Isso daí ele não deixou. Porque ele sofria todas essas coisas aqui, e mesmo assim ele permaneceu firme. A igreja de Coríntios, Efésios, Gálatas, foi uma das igrejas que mais deram trabalho para Paulo, né? Mas Paulo mesmo assim amou. Porque o amor de Deus estava em sua vida, o amor de Jesus estava em sua vida, né? Estava em sua vida. Se ele fosse fazer conforme lá atrás, todos aqueles que fizeram mal para ele, seria digno de morte, porque a lei fazia isso. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, e assim vai. Assim vai, mas aquelas coisas que ele aprendeu anteriormente, como ele disse mesmo, ele assemelhou como esterco, tudo aquilo que ele aprendeu, né, antes de Jesus. Para quê? Para poder estar com o amor, verdadeiro amor de Jesus.
o verdadeiro amor de Deus em sua vida. Efésios 3. Vamos terminar aqui, irmão. Eu ia ler desde o 1, mas por causa das horas, aqui no 14 aqui, Paulo ele faz a oração pelos Efésios, né? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então aqui, no 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, nós devemos o quê? Caminhar e nos encher da plenitude do nosso Deus, né? E não nos contradizer como se contradizem o mundo, irmão. Amém, irmãos? E olharmos somente para Ele. Mais uma vez, que o Espírito Santo possa acrescentar a sabedoria, o discernimento, o entendimento, né? Como diz aqui, o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos nos encher dele, irmãos, a cada dia. Amém? Que o Espírito Santo abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos.